Ok, pronto, já estamos a gravar. Portanto, olha, começo por agradecer a vossa presença para mais uma sessão online do projeto Outeiro do Circo, desta vez integrado nas categorias da Arqueologia, como sabem, este ano nestas datas, 19, 20 e 21 deste mês, uma iniciativa que parte do INRAP de França, mas que este ano se associa ao Conselho da Europa e, portanto, tem um número de países participantes superior das edições anteriores. E naturalmente que o projeto Outeiro do Circo, no âmbito das suas ações de divulgação, associou-se também a este evento. Uma vez que as iniciativas que tínhamos inicialmente pensadas não podem ser concretizadas face às restrições que vivemos em função da pandemia, tivemos que nos adaptar para fazermos aqui uma sessão online. Não era aquilo que pretendíamos, mas acaba de ser também uma forma de chegar a outras pessoas que normalmente também não teriam participado. Portanto, passamos por falarmos um pouco aqui sobre a divulgação arqueológica e resolvemos ir buscar ao baú de recordações um projeto que desenvolvemos no seio do projeto Outeiro do Circo, há 4 anos, em 2016, que se intitulava 12 lugares, 12 meses, 12 histórias, a Idade do Bronze na região de Beja. Foi um projeto de divulgação que, como disse, nasce no projeto Outeiro do Circo, nasce em função daquilo que é o nosso programa de educação patrimonial e de arqueologia pública. Foi executado pela empresa Palimpsesto e contou com o apoio financeiro e logístico da Câmara Municipal de Beja, constituiu-se aqui uma verdadeira parceria com a autarquia. E, além do mais, teve contributos e apoios de todas as freguesias do Concelho de Beja, freguesias e uniões de freguesias, envolvendo uma grande rede de parceiros. O projeto em si incidia na necessidade de produzir divulgação não diretamente sobre o projeto Outeiro do Circo, mas sim sobre a temática da idade no Concelho de Beja, uma vez que nós no Outeiro do Circo tínhamos definido já há algum tempo, entre 2008 e 2006, quando avançámos com esta iniciativa, já tínhamos observado algumas lacunas, algumas dificuldades que tínhamos nas ações de divulgação, nomeadamente na sazonalidade e na escassez de implantação geográfica das iniciativas que fazíamos. Nós conseguimos todos os anos, durante o período que realizamos as escavações, nomeadamente durante o mês de agosto, normalmente todos os anos, fazer muitas iniciativas, ter um amplo destaque do projeto, mas depois a evolução está muito esbatida ao longo do ano. Então este projeto surgiu não só nessa necessidade de implementar ações de divulgação mais duradouras, que promovessem este conhecimento durante todo o ano e, ao mesmo tempo, não ficarem centradas apenas nas nossas áreas de atuação habituais, ou seja, a região onde se insere o Outeiro do Circo, a antiga freguesia de Monbeja, e na cidade de Beja. E então foi uma iniciativa que ao fim e ao cabo se espalhou todo o Conselho de Beja. O conceito tem um pouco de são as atuais 12 freguesias e as freguesias do Conselho. Os 12 meses, porque pretendemos fazer as iniciativas ao longo do ano, em todos os meses do ano, apenas tivemos mês de maio, que depois foi reposta em setembro, portanto acabou por ser um mês com 2 iniciativas, mas o objetivo foi sempre fazer iniciativas sempre uma vez por mês. As histórias eram as 12 ações de divulgação que levávamos a cabo em cada mês e que eram constituídas por um conjunto de 3 atividades. Conferências, em cada uma das freguesias, dedicadas à idade do bronze em cada uma das freguesias. Estas conferências normalmente eram feitas sempre a uma sexta-feira à noite ou ao final de tarde. Sim, sábado, organizado por cada uma das freguesias, normalmente com exposição alusiva à respectiva freguesia. Com estas, houve ainda lugar a uma conferência inicial de apresentação do projeto e do tema da idade do bronze, uma caracterização, uma descrição daquilo que é a idade do bronze na região de Beja. Depois houve lugar ainda a um percurso urbano final que serviu mais como um momento de comemoração para assinalar o fim deste projeto e que terminou também com uma exposição na cidade de Beja. Claro que este projeto nasce de alguns antecedentes, desde logo a informação disponível, o facto de podermos contar com a presença de vestígios arqueológicos deste período, de Beja e um corpo de informação ajustado para fazer uma iniciativa destas tão abrangente em termos territoriais. E havia também uma lacuna que sentíamos que era o pouco conhecimento produzido sobre estes vestígios
tendo em conta a importância que tinham por parte das comunidades locais. Isto tinha mais impacto, aliás, à quantidade de que foram movidos nesta região, sobretudo nos últimos anos, face às ações do projeto Alqueva, e pelo pouco conhecimento que tinha ficado para as populações locais. Isso foi fácil de dar iniciativa no programa de educação do roteiro do circo. Já havia uma experiência de iniciativas similares anteriores feitas a partir do projeto da organização, a secção e uma terceira os temáticos, temos a tecnologia e também a atuação de uma iniciativa civil, dando cara a relação internacional no princípio de 2015, na França, e que teve este liberto uma conferência no curso, e depois vamos ver relações com a realização dos projetos, para isso que definimos no projeto. Sobre a liderança, o que é o conhecimento da própria, mas não deixava a sistemática sempre região, onde existem os registros de relevância com a diversidade de história e existência e que é muito conhecido da população a base de dados do referencial é significativo, é uma significada, então já dizia, a informação e já tínhamos a facto e outras, é mais conhecido. Por iniciativas diretamente propostas por nós, já se tornavam muito populares estas caminhadas táticas, não só sobre biologia, mas casos são ações que a conseguiu fazer livro de tecnologia, são bastante postas com o público, muitas destas caminhadas regulares, e continuamos de contactados para este tema, para a arqueologia de trabalhos específicos. E não só quero, estou a algumas referências e as colaborações com alguns para realizar as ações. A Santa Vitória em 2015, por isso é importante que vai ter que ir à Direção e à Junta de Memórias da Direção Regional, mas ninguém tem uma freguesias e quando decidimos fazer um município de divulgação dessa freguesia, a proposta sobre a conferência de cada local sobre a Nova Santa Vitória, que tem uma surpresa que nós temos que fazer no réplico do Passo de Santa Vitória, da nossa região da freguesia, e depois nesse um personagem sobre a ciclo da nossa direção na Santa Vitória, que não está da parte deste projeto, não tem qualquer vestígios, mas poucos de uma forma mais notáveis, nos locais onde eles existiam, mesmo que fossem onde os registros fossem a observar. É o caso da Santa Vitória, o curso de 10 km há um sítio deitado e eu trabalhei uma surpresa, foi puxado uma estela deitado para uma cima da escada. Isto foi um conflito emocional, tinha imagens reduzidas, imagens das casas, que eu espero que foi bem rico. Ela distribuído ao dono do nosso iniciante, era uma aqui com um desenho similar e confirmou-se rapidamente que se trata de uma estela inédita e desconhecida, que foi imediatamente recolhida para as instalações da Municipal de Beja, para poder ser estudada e publicada rapidamente. Ainda antes da publicação, e enquanto estava a ser tratada e no âmbito de cumprir a nossa missão de arqueologia pública, ela foi rapidamente apresentada ao público numa conferência de imprensa realizada no Museu do Sembrano em Beja e também em pouco tempo concretizou-se a montagem de uma exposição dedicada às estelas alentejanas, de tipo alentejano, de Santa Vitória, na Junta de Freguesia de Santa Vitória, onde pudemos também exibir esta nova estela, que é designada a estela do Monte do Humo. Portanto, ficou aqui concretizado o tal modelo de conferência, percurso e exposição que quisemos implementar no projeto dos 12 lugares. O projeto é anunciado em dezembro de 2015, portanto, na sequência da tal descoberta e da tal iniciativa em Santa Vitória. Inicia-se com uma conferência de apresentação muito participada no Museu do Sembrano, em Beja, numa noite de inverno, em janeiro de 2016. Muito participada, que gerou muita curiosidade e onde foi apresentado não só o projeto que iríamos desenvolver, como também traçou-se um cenário, uma síntese sobre o conhecimento sobre a Idade do Bronze nesta região. As iniciativas foram sucedendo-se ao longo dos meses, nas várias aldeias, nas várias freguesias. Para todas era sempre lançado um cartaz de divulgação, uma componente de divulgação muito forte feita pela Câmara Municipal de Beja. Havia sempre um flyer com o cartaz e com a explicação de cada uma das conferências, portanto, para cada uma das freguesias preparou-se uma conferência específica, produziu-se um resumo, que era distribuído não só na cidade de Beja, como obviamente na respectiva freguesia que nos acolhia, e depois também editados folhetos para as outras iniciativas da exposição e do percurso pedestre. As conferências foram muito variadas, usaram-se desde materiais de apoio para haver uma maior comunicação, uma mais fácil comunicação com o público, desde réplicas a alguns artefactos do aterro do circo que podem ser facilmente manuseados, algumas peças também que foram cedidas por outras entidades,
e ocorreram em ambientes muito diversos, com públicos muito distintos, conferências com sala cheia, conferências outras com menos gente, em espaços muito distintos, disponibilizados pelas juntas, inclusivamente até houve a oportunidade numa das sessões durante o verão de fazer uma conferência ao ar livre, e que acabaram por, obviamente, ser mais dedicadas ao público de cada uma destas freguesias onde realizámos as iniciativas. Os percursos tiveram naturalmente ter um trabalho prévio de reconhecimento enorme, e aproveito, apesar de ele não estar a assistir, para agradecer aqui o papel de um dos elementos da Câmara Municipal, o José Pereira, que foi quem trilhou todos estes percursos antes, ver as marcações, as condições, falar com os proprietários. Como sabem, este território está em profunda transformação agrícola e muitos destes caminhos que temos aqui assinalados que fizemos na altura são impossíveis de fazer hoje, dada a plantação de novos olivais, sobretudo, e a vedação e cortes de caminhos. Então houve um trabalho prévio imenso de reconhecimento em cada um destes percursos, que depois no final totalizaram cerca de 110 quilómetros no cômputo geral. Os percursos também eram muito variados, procurou-se sempre fazer caminhos facilmente acessíveis a qualquer pessoa, sem grandes graus de dificuldade, evitando também extensões muito grandes. Houve aqui um ou outro um pouco mais extensos, mas com níveis de dificuldade baixos, outros mais curtos, em função de algumas condicionantes de cada local. Procurámos, obviamente, quer nos meses mais rigorosos do inverno, quer nos mais rigorosos do verão, fazer percursos mais acessíveis e mais curtos, para não criar grandes constrangimentos. E cá está um dos suportes que era distribuído a todos os participantes nestas ações, nestas caminhadas, um folheto que lhes era distribuído a explicar o percurso e sempre possível, falando dos sítios arqueológicos que existiam, mesmo que não fossem visíveis, ao longo dos percursos que efetuávamos. Naturalmente, os percursos também foram muito distintos, apesar de estarmos num território relativamente homogéneo e também por isso fácil de circular, mas houve caminhadas que reuniram grupos perto de uma centena de pessoas, outros mais reduzidos. Alguns permitiram visitar sítios em curso de escavação, como é o caso do Outeiro do Circo, mas a maior parte são paisagens onde hoje em dia já não se reconhecem quaisquer vestígios destes sítios arqueológicos que estamos aqui a falar. As exposições eram normalmente num modelo muito simples de painéis ilustrativos sobre temas da Idade do Bronze ligados a cada uma das freguesias. Em algumas onde a informação é mais rica, procurou-se destacar a especificidade, como foi aqui este caso deste exemplo, que é da União de Freguesias de Trigastes e São Briços, onde se destacou a presença de algumas estelas da Idade do Bronze, como essas que vêm aí também na imagem. Estes painéis, cada junta de freguesia decidia, obviamente, qual era o melhor local onde deveriam ser disponibilizados. Ficamos bastante felizes que algumas delas ainda os têm em exposição, passado 4 anos, passaram praticamente a ser permanentes, outros foram apenas mostrados na altura em que decorreu este projeto, mas também permitiram situações pontuais, como a deste exemplo, onde estas duas estelas de Trigacho que foram descobertas ainda no século XIX, por José Leite Vasconcelos, nunca tinham estado expostas ao público, nem no Museu Regional onde se encontram depositados, nem em lado nenhum, e portanto foi a primeira vez que puderam ser vistas pelo público e esperemos que futuramente se criem condições para elas estarem à vista porque bem o merecem. Como disse, as exposições eram utilizadas também de formas muito variadas, algumas utilizámos-las ao ar livre nos fins de percurso, outras ficaram em espaços de centros de convívio das juntas de freguesia ou nas áreas de recepção das próprias juntas, portanto procurou-se sempre espaços onde elas pudessem ter a maior visibilidade possível, como seria natural. Depois dos 12 meses dedicados a percorrer todas as freguesias urbanas e rurais do concelho de Beja, assinalou-se o fim deste projeto com uma caminhada urbana, que mesmo por isso também reuniu um número maior de participantes, se bem que há que dizer que esta iniciativa criou, sobretudo as caminhadas criaram um público muito fiel, que uma boa parte dos nossos caminhantes participaram em quase todas as iniciativas. E juntando-se muitos outros nesta iniciativa final,
que, sendo um percurso urbano e não tendo Beja, a cidade de Beja vestígios relacionados com a Idade do Bronze, a ocupação de Beja é posterior, a da Idade do Ferro. No entanto, o facto de no Museu do Sembrano se encontrar uma exposição temporária da EDIA, que tem uma componente bastante abrangente, mas que também tem, obviamente, muitos materiais da Idade do Bronze, usou-se o Museu do Sembrano como ponto de referência para se falar sobre a Idade do Bronze e depois permitir um momento de convívio final, onde também se aproveitou para inaugurar uma exposição alusiva ao próprio projeto, o contar da história do projeto. E, dado o envolvimento de muitos dos participantes nas caminhadas, eles tornaram-se... Só um segundo. Parece-me aqui um aviso. Creio que estou aqui o aviso de que temos mesmo só os 40 minutos atribuídos. Bom, vou continuar, também estou quase a terminar. Esta exposição teve a curiosidade de envolver diretamente alguns dos participantes, pois muitos deles eram fotógrafos, uns mais amadores, outros menos, e portanto puderam dar os seus próprios contributos e envolver-se diretamente na exposição. Portanto, esta exposição é uma exposição sobretudo de uma mostra fotográfica que reúne contributos de vários participantes ao longo dos percursos. Em termos de um balanço deste projeto, em primeiro lugar, resolvemos produzir um artigo para que saiu na revista Almadã, onde sintetizamos este projeto, mais ou menos isto que eu vos falo aqui, os antecedentes, a descrição do projeto, os conteúdos que reunimos, os resultados que se obtiveram e que estão aqui sintetizados neste quadro que é retirado do artigo, onde ao longo do ano percorremos mais de 112 quilómetros, e que envolveu nas conferências 242 pessoas a assistirem, que é obviamente houve desníveis, como veem aí, freguesias onde houve pouca gente, outras mais participadas, e os percursos também tiveram bastante sucesso, reunindo mais de 620 pessoas, 620 participantes no total, no somatório destas caminhadas. Mas também há um outro balanço que se pode fazer, é que, para além da ampla divulgação na imprensa, porque este projeto, apesar de ser um foco muito local, acabou por ter alguma repercussão mais abrangente, com a publicação de uma reportagem no jornal O Público, e para além da imprensa regional, o que levou a que nos últimos meses começássemos a ter participantes vindos de outras regiões. Infelizmente foi mesmo já no fim, não deu para potenciar melhor essa questão, mas ficou como uma ideia de futuro de uma maior abrangência do projeto deste tipo. Outro dos efeitos muito próprios foi que também serviu para produzir conhecimento, porque estas ações de contacto muito direto nas freguesias levaram a uma série de situações concretas que estão aqui sintetizadas, como foi a relocalização de um conjunto de cistas, uma necrópole de cistas, que não se conhecia a localização exata junto à aldeia de Mombeja. Foram-nos entregues também alguns materiais pré-históricos inéditos de alguns sítios arqueológicos, uns mais ligados à Idade do Bronze, outros mais abrangentes dentro da pré-história recente. Alguns encontram-se em curso de publicação e também a relocalização aqui de uma outra necrópole que também gerava algumas dúvidas. Portanto, estamos a falar de um território muito transformado pela agricultura e muitas das referências destes sítios, sobretudo, foram detectados e escavados nos anos 40 ou 50, encontram-se completamente perdidos hoje em dia. Portanto, este trabalho também acabou por permitir este recuperar, ao fim e ao cabo, de alguma memória, mas também, como veem, pelo aparecimento também de materiais de sítios que não estavam identificados e que alguns destes irão ser também publicados em breve. Assim, muito rapidamente, pronto, era o que tinha para vos apresentar e que julgo que ainda teremos aqui alguns breves minutos para quem quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre este tema. Ninguém quer falar agora? Eu não sei se ouviram sempre sem interrupções, houve alguns problemas. Houve algumas alturas em que ouvimos com um bocadinho de cortes, mas acho que a maior parte se percebeu. Okay. Eu queria fazer duas perguntas. Era perguntar, também um bocado dadas as circunstâncias e também numa perspectiva de futuro, se estão a ponderar desenvolver mais atividades neste âmbito, e também perguntar qual foi o feedback
das faixas etárias, pronto, das pessoas mais idosas, ao terem estas experiências, qual é que foi o feedback delas? Quanto ao desenvolvimento de novos projetos, assim que ainda este projeto não tinha terminado, já nós estávamos a apresentar um novo para poder dar logo sequência imediata. Já não era um projeto diretamente relacionado com o Outeiro do Circo, mas antes um projeto da empresa que na altura integrávamos, a empresa Palimpsesto, e era dedicado a percorrer os mesmos territórios, mas centrado na época romana. Infelizmente não foi aprovado, por isso não podemos dar continuidade. No âmbito do projeto Outeiro do Circo, este tipo de ações continua a ser feito de forma mais pontual, não com esta envergadura de assumir um projeto para uma longa duração, mas nós continuamos a fazer sobretudo muito estas iniciativas das caminhadas temáticas. Nós vamos fazer uma apresentação sobre esse tema específico das caminhadas, num colóquio que vai haver em outubro no Fundão, mas de qualquer das maneiras posso dizer que continuamos a fazer muitas ações dessas, quer diretamente organizadas por nós, quer sobretudo a convite. Quer as juntas de freguesia, associações, etc., contactam-nos com alguma regularidade para integrarmos a parte explicativa, temas às vezes arqueológicos abrangentes, outras mais centrados na nossa área de estudo da Idade do Bronze. Quanto à reação, isto para dizer que pronto, até hoje continuamos a fazer algumas ações deste tipo e conferências então têm sido imensas desde este projeto. No entanto, fazer um projeto novamente enquanto um ciclo estruturado como este, depois de não ter sido aprovado aquele projeto que referi, não voltámos à carga com este assunto, mas recentemente houve aqui uns desenvolvimentos há poucas semanas de associarmos um projeto desta natureza com as caminhadas, com outro tipo de atividades ligadas à natureza, etc. Ainda estamos a definir melhor o caminho para ver se é possível ou quando é que será possível iniciá-lo. Quanto a essa questão das faixas etárias, naturalmente que nas freguesias, sobretudo nas freguesias rurais, a maior parte dos participantes eram sobretudo pessoas mais velhas. Muitas vezes eram, ainda bem porque eram essas pessoas que ainda tinham memória de alguns dos sítios arqueológicos intervencionados já há bastantes anos, alguns há 40, 50 anos. Mas na maioria dos casos já não havia memória destes sítios, porque são intervenções que foram feitas ou com um grande impacto nos anos 40, 50 ou mais recentemente nos trabalhos do Alqueva. Já não havia muita gente com memória dos trabalhos dos anos 40, 50 e os trabalhos do Alqueva foram demasiado episódicos, ou seja, era uma grande presença de arqueólogos por todo o território, mas são trabalhos feitos noutro regime, de arqueologia de salvaguarda, que as equipas vão, vêm, deslocam-se, mudam e não se criava, quero parecer ofensivo, mas não se criava uma grande empatia e uma grande proximidade. Claro que isto não é para levar à letra, porque houve equipas, empresas, arqueólogos, que criaram até iniciativas de proximidade e de divulgação em alguns dos sítios onde trabalharam mais tempo. Recordo que não propriamente aqui em Beja, mas num concelho vizinho e na freguesia de Ervidel, onde a equipa que ali trabalhou até depois produziu trabalho para uma monografia sobre aquele território. Portanto, havia muitas vezes este grau de surpresa de pessoas que muitas vezes reconheciam os nomes dos sítios arqueológicos que falavam os professores topónimos das herdades e não faziam muitas vezes a mínima ideia de estarem associados a vestígios arqueológicos. Portanto, também nesse sentido havia um misto de surpresa e quando havia alguém que ainda tinha memória destes trabalhos, eram naturalmente estas pessoas mais velhas e muitas vezes estas informações que eu referi no fim, sobretudo de relocalização de sítios que já não sabíamos as localizações exatas, vieram exatamente desta possibilidade de contacto com as pessoas mais velhas e que são quem melhor conhece o território. Espero ter respondido à pergunta. Sim, muito obrigada. Ora, eu não sei se nos vão cortar aqui a emissão em breve, mas pronto, se ainda teremos aqui espaço para mais alguma questão que queiram colocar. Não sei se no chat está alguma coisa. Ora,
Bom, então nesse caso, não havendo, estava a rever aqui o aviso, desta vez o Zoom não nos brindou com minutos extras, tenho aqui o aviso que temos menos de 1 minuto. Queria só agradecer então a vossa presença. Neste momento não temos planeadas novas iniciativas neste âmbito, nós agora estamos dedicados a preparar a campanha arqueológica que vai ser realizada durante o mês de agosto no projeto Outeiro do Circo. Esperemos que depois, associado também às atividades decorrentes do projeto, possamos fazer mais algumas iniciativas online. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até breve.